Fala moçada, tudo beleza? Vamos nessa então, vamos trabalhar aqui mais algumas questões da Sesgran Rio aí para o seu concurso. Separei para vocês aqui então, dentro desse bloco, a gente vai resolver algumas questõezinhas da parte de regra de 3, questões então da Sesgran Rio, para a gente dar aquela turbinada aí na sua preparação. Vamos comigo? Se segura aí, pegue seu material, baixe o PDF, dá uma olhadinha e veja se você conseguiu entender o enunciado dessa questão, que foi aplicada aí para o cargo de conferente da Liquigás, prova de março de 2018, prova aplicada pela Sesgran Rio, dizendo o seguinte, olha, um pote com 300 gramas de geleia custava R$ 6,00. O fabricante diminuiu o conteúdo do pote para 250 gramas e manteve o mesmo preço. Entretanto, o Serviço de Defesa ao Consumidor exigiu que o fabricante reduzisse o preço do pote na mesma proporção da redução da quantidade de geleia. Para cumprir essa exigência, o preço do pote de geleia foi reduzido em, e aí vem aqui as alternativas. Tá bom, vamos lá, olha só. Se segura, eu tenho um pote de 300 gramas de geleia, que custava quanto? Custava R$ 600. Vocês já viram que isso realmente acontece às vezes, né? Quando a gente vai no supermercado, a gente pega lá, né, algumas embalagens, né, que às vezes vira e fala que o produto teve o seu conteúdo reduzido, alguma coisa assim. Então tá aqui, olha. Era um pote de geleia que tinha 300 gramas e que vai passar a ser vendido por 250 gramas. Só que, o que o Serviço de Defesa do Consumidor exigiu? Espera aí, vocês estão reduzindo aqui o volume, né, a massa desse pote e não estão querendo reduzir o preço? Não, espera aí. O Serviço de Defesa do Consumidor falou o seguinte, olha, você vai reduzir o preço do pote na mesma proporção da redução da quantidade de geleia. Então, significa que a gente pode usar aqui uma regrinha de 3, moçada. Se a gente vai manter a proporção, é porque a gente pode, então, usar uma regrinha de 3. E aí se liga. Como que eu vou colocar? Vou colocar aqui, então, olha, a minha massa em gramas. Claro que você não precisa ser tão detalhista aí. Eu que vou deixar indicado aqui para a gente lembrando. Quando a gente fala de gramas, eu estou falando de massa, certo? Grama é a medida padrão de massa que a gente fala. Então, eu tenho a minha massa em gramas e eu tenho o meu preço, que aqui no caso foi dado em reais. Massa, 300 gramas. Preço, R$ 6,00. Massa, 250 gramas. Para quanto que vai o preço? Moçada, o que a gente vai ter que ficar aqui é atento à questão da proporcionalidade que existe entre as grandezas. A relação que existe entre as razões aqui, ela acaba sendo uma proporcionalidade inversa que a gente fala, uma proporcionalidade direta, certo? Por quê? Quanto maior a massa, seria justo que maior fosse o preço. E já que há uma redução na massa, é justo que também o preço seja reduzido. Então, sempre que as grandezas vão no mesmo sentido, se uma aumenta e a outra aumenta, ou se uma diminui e a outra também diminui, é porque essas grandezas são o quê? São diretamente proporcionais. Muito cuidado, porque muita gente acha que quando as grandezas diminuem, que é porque elas vão ser inversamente proporcionais, não é isso não. Grandezas que aumentam ao mesmo tempo e que diminuem ao mesmo tempo, são grandezas que estão indo no mesmo sentido. Se vão no mesmo sentido é porque são grandezas diretamente proporcionais. Como que você vai lidar com uma situação como essa na sua prova? Simples demais. Se as grandezas forem diretamente proporcionais, você pode pegar e simplesmente fazer o quê? Multiplicar cruzado. Brão, cara, mas eu nem fiz assim não. Eu peguei aqui e fiz meio que de cabeça. Peguei ali 300 dividido por 6, deu 50, depois eu fiz ali uma proporção com 250, cheguei no 5, que era o preço. Nem montei aqui no papel não, tá ótimo, essa aqui é uma questão que realmente eu entendo que dependendo de cabeça mesmo você consiga fazer. Agora, se ele jogar para você uma situação na hora da prova que não fique tão simples assim fazer de cabeça, a receita de bolo é essa, organiza as grandezas e vai verificar qual é a relação de proporcionalidade. São duas grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, está anotado para vocês aí, olha, que a gente tem que pegar e fazer o quê? Tenho que pegar e multiplicar. Se são grandezas diretamente proporcionais, eu vou pegar e vou multiplicar cruzado, ok? Vou deixar indicado assim, olha, vem comigo e me ajuda aí. Vai ficar 300x, que é igual a 250 vezes 6. Fala para mim como que você prefere fazer. Prefere multiplicar o 250 pelo 6 ou prefere deixar aqui indicado
a simplificação do 250 com 6 pelo 300. Então aqui a gente pode deixar indicado, perfeito? Pode multiplicar aí o 250 pelo 6 e depois dividir por 300, ou pode simplificar assim, olha, 250 vezes 6, eu vou pegar e vou dividir por 300. Vou simplificar assim, olha, o 250 e o 300 são divisíveis por 50. 250 por 50 dá 5. 300 por 50 vai dar 6. Conseguiu acompanhar aí? Só simplifiquei, tá bom? 250 por 50 dá 5, 300 por 50 dá 6. Agora daria para eu simplificar aqui o 6 com 6. 6 por 6 dá 1, 6 por 6 dá 1. Conclusão, meu x tem que ser igual a quanto? Meu x tem que ser igual a 5. Caraca, Brunão, que beleza! Gabarito correto, letra E. Pronto, acabou. Ai, ai, ai. Sesgran Rio conseguiu o que ela sempre consegue, né? De fazer cair aqui na pegadinha. Cara, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Olha pra mim, deixa eu bater um papo com vocês. Tá indo fazer prova da Sesgran Rio? Deixa eu te explicar uma coisa. A Sesgran Rio é uma das bancas que mais tem habilidade, por isso que é legal a gente ir conhecendo as bancas, né? Isso não acontece às vezes, por exemplo, numa FCC, ou não acontece com tanta frequência, por exemplo, numa banca como a Vunesp. O que eu vou falar aqui é muito característico da Sesgran Rio. Sabe o que é? Aquela história de que para cada erro que você cometer, dependendo, você acha uma alternativa. É muito engraçado isso. Na maioria das provas de concurso de matemática, a gente acaba pegando, por exemplo, letra A, 120, letra B, 130, 140, 150, não é? Tem várias bancas que seguem esse perfil. É muito característico, por exemplo, de FCC, de Vunesp. Agora, da Sesgran Rio, você começa a olhar as alternativas, você vê lá assim, letra A, 2, letra B, 18, letra C, 47. Por quê? Porque o cara que monta as questões da Sesgran Rio, ou os caras, né, as cabeças pensantes da Sesgran Rio, para cada alternativa que eles colocam, na maioria das vezes a gente consegue apontar um caminho que, se o candidato fosse errado, era ali que ele ia chegar. Então, Bruno, sou eu mesmo. Eu devo estar sendo tipo esse cobaia do cara, porque sempre que eu faço alguma conta errada, eu acho uma alternativa numa questão da Sesgran Rio. Mas é isso, né, gente? Porque eu sempre falo que às vezes muda um pouquinho o sotaque, vocês mudam um pouquinho as caras, mas os erros são sempre muito previsíveis. Então toma cuidado. Aqui a gente tinha uma pegadinha. A resposta não era o 5, mas o 5 estava ali dando sopa. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a pergunta final é o seguinte: o preço do pote foi reduzido em... Então aqui, se foi reduzido em, é porque ele passou de 6 para 5. Então, olha, reduziu em R$1, né? Reduziu em R$1. Porque aí então a gente passou de 6 para 5, indicando então essa redução que fez com que o gabarito correto fosse a letra A. Tudo bem? Show de bola, tá feita essa questão aqui bem direta, também resolvida aqui em detalhes para que não fique dúvida alguma aí para você do outro lado. Vem comigo, posso seguir? Que bom, tô te esperando, vem cá. Para não, olha essa que tá aqui. Prova também para cargo de conferente, líquido e gás, prova de março de 2018. Questão Sesgran Rio, enunciado dizendo o seguinte: quando aceso em fogo baixo, o forno de um fogão comum consome 0,2 kg de gás por hora. Para assar um pernil, o forno permaneceu aceso em fogo baixo por 2,5 horas. Quantos quilogramas de gás foram consumidos durante o preparo do pernil? Não, bem direta essa também, né? Sim. Tá aqui, ó. A gente tem quantas grandezas? Eu tenho 2 grandezas. Eu tenho a quantidade de pernil que está sendo consumida, vamos dizer assim, né? Aliás, a quantidade de gás que está sendo consumida. Então eu tenho aqui, olha, o quilogramas, 0,2 quilogramas, e o tempo, que no caso aqui foi dado em horas. Então o tempo aqui em horas, 0,2 quilogramas em 1 hora. Quantos quilogramas foram consumidos durante o preparo do pernil, que acabou levando 2,5 horas. Então tá aqui, olha, 2,5 horas eu vou associar a um tempo X, ok? Aliás, a uma massa X em quilogramas. O que vai acontecer? Pega e multiplica cruzado direto. Olha, essas grandezas são diretamente proporcionais, concorda comigo? Quanto maior for o tempo, maior vai ser a quantidade de quilogramas de gás que acabam sendo consumidas. Então pega e multiplica cruzado, 1 vezes x
tem que ser igual a 0,2, que multiplica 2,5. 1 vezes x vai dar x. Aqui de novo, a Cesgran Rio vai brincando de leve, mas vai te jogando para umas continhas aqui com decimal. Ó. 0,2 vezes 2,5. 2 vezes 5 vai ter que dar 10 e aí vai 1. 2 vezes 2 vai dar 4. 4 com 1 vai ter que dar 5. Quantas casas que a gente tem que colocar aqui na resposta? 1, 2, 1, 2. Coloca a vírgula aqui. E a gente acaba chegando então aqui em 0,5 quilogramas. Ok? Quantos quilogramas de gás foram consumidos durante o preparo do pernil? Tá aqui, olha, 0,5 quilogramas. E aí o gabarito correto para essa que está aqui, então, está indicado para vocês lá na letra A, 0,5 ou 0,50. Mas está vendo que eu reparei? Olha como que as respostas deles vão ficando distantes. É porque se bobear, se a gente parar para pensar, a gente arruma um jeito de chegar nesse 2,3. Aliás, já posso até te falar o que seria uma ideia para o 2,3. Para aquele candidato que está perdido, caiu de paraquedas e resolve fazer isso aqui, olha, 2,5 menos 0,2. Ah, pô, 2,5 menos 0,2, 2,3, tá aqui. O 5 é para aquele cara que pega e multiplica errado. Ah, eu multipliquei 2,5 por 2, se eu multiplicar 2,5 por 2, dá 5. Vacilou ali numa casinha, meu amigo. Contou, eram 2 casas, contou uma casa, você chega no 5, que é a letra D. Bem-vindo ao mundinho da Cesgran Rio, fica ligado, ok? Gabarito correto, letra A. É isso que é massa na preparação para concurso. Vocês estão vendo que eu me divirto, né? É isso, para vocês, às vezes do outro lado é um sofrimento. Mas para a gente aqui é um desafio, tentar entender o que eles fazem e cada banca realmente tem um perfil. Claro que em um ou outro ponto elas acabam tendo familiaridades, mas é muito legal porque cada uma tem um estilo, às vezes com o mesmo edital publicado, mas formas de cobrança completamente diferentes. Então é por isso que a preparação para concurso, moçada, tem que ser uma parada focada. Vamos embora. Próxima. Prova para cargo também de conferente da Liquigás. Prova de março de 2018, Cesgran Rio. Em uma gráfica, certa impressora imprime 80 páginas em 5 minutos. Ontem, um funcionário precisava imprimir 720 páginas. Ele começou a imprimi-las pela manhã, mas a impressora funcionou por apenas 15 minutos, enguiçando em seguida. Eu aposto que esse cara estava louco para terminar o serviço, devia estar com hora para entregar, e aí a porcaria da impressora enguiçou, porque é sempre assim, né? Estou precisando que o negócio funcione, ela vai travar. Então tá lá, para de viajar, Bruno, volta. O funcionário chamou um técnico para consertá-la, e assim pôde terminar o serviço na parte da tarde. Coitado, se estava com horário, se lascou. Quantas páginas foram impressas à tarde? E aí é o que nós temos aqui então, para essas alternativas, ok? Vamos lá, vem comigo então, me ajuda daí. A gráfica então imprime 80 páginas em 5 minutos. Ó, páginas e o tempo, ok? Então são 80 páginas em 5 minutos. Perfeito? Depois, a impressora funcionou durante apenas 15 minutos. Então tá aqui, olha. Se ela funcionou durante 15 minutos, eu te pergunto o seguinte. Quantas páginas, então, que ela deu conta de imprimir nesses 15 minutos? A gente tem aqui, então, uma situação que envolve regra de 3 o quê? Regra de 3 simples. Regra de 3 simples, seja a regra de 3 simples ou seja a regra de 3 composta. A gente tem que saber qual é a relação de proporcionalidade entre as grandezas, se elas são diretamente ou se elas são inversamente proporcionais. Bem, o que a gente vai ter aqui então é o seguinte, se eu preciso imprimir mais páginas, qual que é a relação de proporcionalidade entre essas duas? Se eu preciso imprimir mais páginas, eu preciso de mais tempo ou de menos tempo? Com certeza, para imprimir mais páginas, eu preciso de mais tempo. Assim como, se eu precisasse imprimir menos páginas, eu gastaria o quê? Menos tempo. Significa então que essas duas grandezas, veja se vocês concordam comigo, essas duas grandezas aqui, elas são diretamente proporcionais, certo? Sempre que elas vão no mesmo sentido, nós entendemos que são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. O que eu vou fazer então? Vou pegar e vou multiplicar cruzado. O que a gente vai ter? Reparem, 5 vezes x vai ter que dar 5x. 80 vezes 15, se você quiser, você vai multiplicar e vai acabar encontrando, se não me engano, 1.200, ok?
Ou você pode simplificar. Aqui eu vou deixar indicado o resultado mesmo, tá? 5x, olha, seria 1.200. Daqui então o meu x vai ter que ser o quê? Vai ter que ser 1.200 dividido por 5. Logo o meu x tem que ser igual a quanto? O meu x tem que ser igual a 240. Olha o 240 aqui dando sopa, que é para você não sair triste, né? Encontrei 240. Ótimo. Pega e marca a letra A. E aí, peraí, que você está indo fazer uma prova da Sesgran Rio. Não confia neles não, não confia neles não, porque ali pode ter pegadinha, tranquilo? Volta para a pergunta. Isso que está aqui, moçada, foi o que acabou sendo impresso o quê? Pela manhã. O que o cara está querendo saber, ele vira e fala, olha, o funcionário chamou um técnico para consertar e assim pôde terminar o serviço na parte da tarde. Então o que a gente acabou de descobrir é que essa impressora deu conta de imprimir 240 páginas pela manhã. No turno da tarde, a resposta vai ter que ser o quê? No turno da tarde, eu vou entender então que eu fiquei o quê? Com 720, que era o meu total, menos aquelas 240. E aí se segura. 720 menos 240, o que vai dar? 480. 480, gabarito correto é a letra C de casa. Pronto, acabou. Tá feita mais essa aqui para vocês. Ok? Então, cuidado. Chegou no 240? Se liga aí para dar uma olhada na pergunta, ok? Só um detalhe aqui, né, Bruno? A gente está trabalhando aqui e acaba que os exemplos estão sendo de questões de regra de 3 simples com grandezas diretamente proporcionais. E se elas fossem inversamente proporcionais, como que eu teria que fazer? Se eu percebesse, por exemplo, que uma grandeza aumentou e a outra diminuiu. Deixa anotadinho aí, olha, se elas fossem inversamente proporcionais, quando as grandezas são inversamente proporcionais, a gente pode multiplicar os valores em linha. Ok? A gente não multiplica cruzado, olha, a gente multiplica os valores em linha, assim, ó. Certo? Bruno, não entendi não. É assim, ó, se isso aqui fosse inversamente proporcional, você ia multiplicar quem? O 80 pelo 5 e o 15 pelo x. Você multiplica cruzado quando elas são diretamente. Quando elas forem inversamente, a gente pega e faz o quê? A gente pega e multiplica em linha. Perfeito? Só para deixar para vocês aí, pelo menos, como uma referência, para você não vacilar na hora da prova. Tá bom? Tá feita essa aqui. Show de bola. Vamos embora. Deixa eu ver se tem mais alguma. Tem. Ó, essa aqui daqui também foi prova para cargo de conferente da Liquigás, prova de março de 2018, prova da Sesgran Rio. Enunciado dizendo que 2 metros cúbicos de GLP líquido pesam 1.140 kg. E ele pergunta qual é o peso de 5 metros cúbicos de GLP. Lembrando sempre aí, né, de curiosidade, que quando a gente coloca aqui esse pesam entre aspas, é porque realmente a gente fala errado, né? Se a gente for levar o pé da letra, a gente não pesa 1.140 quilos. Essa é a nossa massa. Então aqui o enunciado da FCC acaba fazendo uma menção correta aí, né, deixando indicado entre aspas, porque o correto realmente não seria falar de peso, seria falar de massa. Mas tudo bem, vamos embora. Mais uma que trata realmente de regra de 3 simples, já que vai envolver apenas 2 grandezas. Quais são essas grandezas? Nós temos aqui, olha, as grandezas metros cúbicos, perfeito? Que é como se fosse o volume que a gente fala, né? E o peso, entre aspas, que está indicado aqui, então, em quilogramas. Então, olha, ele diz para mim que 2 metros cúbicos pesam 1.140 quilos. Qual é o peso de 5 metros cúbicos? Tá aqui, ó. Ok? Bem, qual que é a relação que existe de grandeza entre essas duas aqui? A relação que existe de proporcionalidade é uma relação direta. Por quê? Porque quanto maior for o volume em metros cúbicos de GLP líquido, naturalmente maior vai ser o peso que nós vamos ter. Concordam? Assim como quanto menor fosse o peso, menor também seria o volume. Então aqui
multiplicando cruzado, já que elas são diretamente proporcionais, vamos deixar indicado aqui, olha, elas são diretamente proporcionais. Tá aqui, olha, diretamente proporcionais. Como então elas são diretamente proporcionais, a gente pega e multiplica cruzado, deixando indicado que 2x tem que ser igual a 5 que multiplica 1.140. Se 2x é 5 que multiplica 1.140, o seu x seria 5 que multiplica 1.140, ou seja, 5.700 dividido por 2. E aí os 5.700, quando você divide por 2, a gente acaba chegando em 2.850 quilogramas. 2.850. Nosso gabarito correto está indicado para vocês aqui. Então, olha, lá na letra C de casa. Tranquilo? Tá aqui, feita mais essa. Ok? Grandezas diretamente proporcionais, multipliquei cruzado. Se fossem inversamente, eu iria simplesmente multiplicar em linha. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Gabarito correto, letra C. Show. Bom, moçada, com isso então, a gente fecha esse bloco, onde nós trabalhamos aqui então especificamente questões de regra de 3. Aqui todos os exemplos que eu trabalhei com vocês de questões de regra de 3 simples, aplicadas aí pela banca Sesgran Rio. Fechou esse bloco aqui um pouquinho mais seguro a respeito aí desse assunto? Eu espero que sim. Teve dúvida? Volte, me acompanhe novamente, tente fazer essas questões aí e sempre olhando para o conteúdo, tá? Faça com que o seu estudo aqui dentro da matemática seja um estudo cíclico, sempre que possível vá revisando aí as questões, porque matemática é assim, a gente tem que treinar, fazer uma bateria de questões, pegou ali familiaridade, se acostumou, ótimo. Agora, se daqui a um tempinho você não olhar para isso de novo, pode ser que você fique com a sensação de que nunca viu na vida. Então é isso, o tempo inteiro, treinamento constante. Fica comigo, já já a gente continua aqui com a nossa galera querida do Estratégia Concurso. Valeu!